as propostas de plano e orçamento apresentadas pelo Governo da Coligação, apoiado pelo Chega e Iniciativa Liberal, consubstanciam um rumo errado para os Açores. Por um lado, mantém uma economia frágil, assenta em mão de obra barata, que corta em áreas fulcrais como o combate à pobreza e a saúde e não apresenta recursos para cumprir, por exemplo, com o que a região se comprometeu no plano de reestruturação da SATA. Por outro lado, é um orçamento em que ninguém pode acreditar. Um orçamento que, entre a anteproposta e a proposta, apresenta mais de 60 milhões de receitas sem explicação credível, assim como receitas de fundos comunitários que o próprio Governo não consegue explicar. Este processo orçamental fica marcado por inúmeros jogos políticos entre a maioria e os partidos que suportam o Governo, sem que se percebesse que medidas queriam incluir ou retirar do orçamento os partidos que suportam o Governo. O que está em causa é apenas a sobrevivência política e a manutenção do poder. Os Açores e quem aqui vive são meros peões nesses jogos. O Bloco de Esquerda nada espera deste Governo e não tem qualquer expectativa de que este plano e orçamento possa ajudar ao desenvolvimento da região. Antes, pelo contrário. Os Açores precisam de alternativa à política da confusão permanente, da chantagem, do desrespeito pelo Parlamento e pela autonomia. E, acima de tudo, precisam de rumo alternativo ao desastre que se tornou este governo de direita liderado pelo PSD. Caminhos alternativos não se constroem sem a apresentação de propostas concretas. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda votará contra as propostas de plano e orçamento para 2022, não abdicando, no entanto, de apresentar propostas de alteração que sinalizam a alternativa que defendemos. Sinalizamos a necessidade de melhorar as condições de vida nos Açores. Em primeiro lugar, combatendo o flagelo da pobreza, aumentando em 15 euros o complemento regional de pensão, subindo para 30 euros o complemento ao abono de família. É necessário aumentar o investimento na habitação pública para arrendamento acessível, reformar os transportes públicos, alterando o seu modo de funcionamento e baixando os preços. E, acima de tudo, é preciso aumentar e melhorar salários, começando por aumentar o complemento regional ao salário mínimo para 7,5%. Queremos ainda que os apoios públicos às empresas para a manutenção do emprego façam aquilo para que servem, mantendo 100% do emprego apoiado. Exigimos transparência na utilização do dinheiro público. Propomos que todos os subsídios públicos atribuídos a entidades públicas, a empresas públicas e privadas, assim como a instituições sem fins lucrativos, sejam publicados num relatório público anual. Estas são algumas das propostas que levaremos a debate e que representam uma pequena parte do que consideramos essencial para responder ao momento em que vivemos. No entanto, após a chantagem sobre os Açores do líder nacional do Chega e dos anúncios de hoje, não podemos deixar de fazer algumas perguntas que deixamos hoje ao Governo. Em primeiro lugar, o deputado do Chega anunciou a criação de um apoio à natalidade de pelo menos 1.500 euros, que exclui, objetivamente, os beneficiários de apoios sociais, nomeadamente do RSI. O que isto significa é que alguém que tenha um salário de 5.000 euros por mês irá receber um apoio de pelo menos 1.500 euros. Mas também significa que alguém que recebe 80 euros por mês de RSI, por exemplo, não tem direito a nada. Irão José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional, e o PSD aprovar esta medida obscena que exclui os mais pobres para dar aos ricos? Fica a pergunta. Em segundo lugar, o deputado do Chega anunciou uma remodelação governamental para breve. É inédito no nosso país uma remodelação governamental, seja nos Açores ou na República, anunciada por um deputado, ainda para mais de um partido que não pertence ao governo. Inédito e uma completa desautorização do Presidente do Governo Regional.
Pelo modo de funcionamento deste partido, o Chega, conclui-se que ela é imposta por André Ventura. Esta é a suprema humilhação, não apenas do José Manuel Bolieiro, nem do PSD, do CDS e do PPM, mas dos Açores. Afinal, quem manda na composição do Governo Regional é André Ventura e o Chega, e não o Presidente do Governo Regional, como manda a Constituição. As perguntas a que o Presidente do Governo tem que responder no imediato são as seguintes. Quando será feita essa anunciada remodelação, que, recordo, foi referida como já tendo o acordo do Governo? Quantas secretarias serão extintas e quais os secretários que serão demitidos? Aguardamos que o Presidente do Governo explique agora que governo será este que os Açores terão e que o Chega impôs. Em resumo, assistimos a mais um episódio de chantagem que tem caracterizado a relação do Chega e de André Ventura com os Açores. Percebemos que os compromissos escritos que foram assumidos não são para levar a sério, porque, como se vê, podem ser alterados a qualquer momento.